Bem-vindos ao cruzamento entre mente e esporte, onde exploramos a fascinante jornada da neurociência no campo do futebol, desvendando como o cérebro dos atletas de elite opera sobre as luzes do estádio. Este é o palco onde a ciência e a paixão pelo futebol se encontram. Prepare-se para uma conversa que promete mudar a maneira como você vê o jogo. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando número não sei. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Leandro, como vai? Beleza? Temos aqui hoje convidados, além do Diogo, que o Diogo já não é convidado mais, né? O Diogo já membro virou de efetivo. casa, já grava junto com o pai dele, tá igual eu com a minha sogra, cara, já tá. Enfim, boa noite, pessoal, bem-vindos à nossa temporada 3, episódio 2 do podcast Cerebrando. Hoje, além do professor Dr. Leandro, do professor Dr. Diogo, temos também com a gente aqui uma ilustre presença que a gente vai questionar de cima e embaixo para entender tudo hoje da neurociência. Se sobreviver hoje, atletas. Sobreviver hoje ao podcast Cerebrando, sobrevive a qualquer coisa na vida, né, Ivo? Sobrevive fácil, cara. Sem dúvida. Bem-vindo, Gustavo Nonato Santana, nascido hoje dia 3 de março de 1998. Vamos parar por aqui, senão com o lance de Pix hoje é perigoso, né? Tem que parar, cara. Com a gente aqui hoje, o meio-campista do Santos, Nonato. Bem-vindo, Nonato. Bem-vindo de volta, Diogo. E aí, gente? Bem-vindo, Nonato. É um prazer estar com vocês de volta aqui, Ivo, Leandro. E vamos lá. Muito obrigado pela presença, Nonato. Já agradecemos ao Santos também pela liberação do Nonato, que isso é muito importante para nós. E vamos para frente. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, igual vocês falam, né? Exato. Começou certo, ó. Eu escuto, para ver que eu escuto. Boa noite para todos que estão nos escutando. Com muito prazer que eu venho participar. Fiquei muito feliz com o convite de vocês e quero debater bastante e escutar bastante para aprender um pouco aí do que vocês passam para a galera aí. Legal, meu amigo. A gente agradece. A gente esqueceu de comentar, inclusive, que o Nonato, ele nos conheceu escutando também o podcast, isso é bem legal, né? Espero que de alguma maneira também a gente tenha causado boas reflexões, porque o objetivo é esse, né? Enquanto a gente tiver pessoas preocupadas em pensar para além das telinhas, das redes sociais e de televisão, isso pra gente é uma grande satisfação. Tá? Então, muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo e espero que seja uma conversa bem legal. E um bate-papo mesmo, né? A gente não tem protocolo e hoje temos uma prova, né? Isso é muito legal. Nós temos prova aqui. O Nonato vai poder falar por nós que não existe protocolo, não existe script, e a gente vai falando e o que vem à cabeça a gente vai comentando. Beleza, vamos lá, e vai com você. Você que é o direcionador do negócio. Só não vale risada, né? Vamos ficar sério hoje pro pessoal não, beleza. entender que aqui o podcast nosso realmente é sério. É sério, isso é verdade. Nós somos sérios, claro. Sempre. Vamos lá. Eu acho que a gente podia começar discutindo um pouco sobre a neurociência por trás do cérebro dos atletas de alta performance, né? Porque deve ser algo bem fácil você colocar uma camisa e entrar em um campo com umas milhares de pessoas olhando para você e só pensando assim, não erra, não erra, não erra. E o cara ali no campo com a bola e pensando, né? Eu não posso errar, não posso errar. E aí, Nonato, como é que é, cara, o seu dia a dia? Como é que fica o seu cérebro aí quando você entra em um campo e o pau tá lá comendo, o bicho tá pegando, você tem que ter uma performance muito boa e tem que manter o controle. De uma forma geral, o Leandro e o Diogo vão explicar já, mas tem que funcionar tudo muito bem, né? O seu frontal ali nas suas decisões, o seu freio, inclusive para não sair xingando todo mundo. E aí, é fácil isso no dia a dia, o que o pessoal realmente vê, ou é muito mais difícil do que parece, cara? Bom, cara, eu acho que assim é um treinamento diário, né? Acho que no dia a dia, assim, principalmente com o primeiro passo é você ter a confiança do treino, né? Para você conseguir desempenhar na frente de, como você disse, milhares de pessoas, né? Não é fácil lidar com essa parte do cérebro e foi uma dos motivos também de eu procurar esse assunto, a neurociência, né? Para tentar explicar algumas coisas que eu sentia, se era natural ter no pré-jogo um pouco de ansiedade, aquele frio na barriga, né? Se durante o jogo, às vezes, quando você está em flow durante o jogo, né? Que chamam, por que você rende mais? Porque quando você se sente assim, você sai do jogo mais satisfeito com o seu desempenho. Então foi uma das coisas que me fizeram procurar
né, esse assunto. Eu não, na verdade, nem sabia que era a neurociência conseguia explicar isso. Foi uma casualidade eu ter encontrado. Legal. E, mas é muito bacana, assim. E eu venho gostando bastante de aprender um pouco sobre isso. Legal, Nonato. É bem interessante essa tua fala, porque a gente tem dois desafios, né? Eu diria que os maiores desafios quando a gente pensa num jogador e trabalhando diretamente com essa construção das neurociências é o desafio físico, porque tem um aspecto motor muito forte, e uma outra questão é o desafio psicológico, emocional. Entrar em campo, você ter um preparo, exige uma disciplina, isso é um fato. E só para eu poder pensar e trazer um pouco dessas neurociências envolvidas, você tem alguma técnica que é sua, Nonato, para você conseguir chegar, por exemplo, em campo e falar, ó, um pouco antes do jogo eu faço isso, ou na hora que eu entro em campo eu faço isso, durante o jogo eu faço isso. Tem alguma técnica que você utiliza para você conseguir falar, eu vou estar mais centrado, eu preciso relaxar, eu preciso controlar, por exemplo, as próprias emoções? Ou você vai e lá você começa a sentir como é que as coisas acontecem? Cara, eu não tenho muito disso, assim, também não sou um cara muito supersticioso, que tem bastante, conheço bastante gente que é bastante supersticiosa, né, que tem o mesmo ritual todas as vezes. Eu não, eu normalmente, assim, a partir do momento que você começa essa preparação final, né, que você sai da concentração e vai para o estádio, normalmente, assim, se eu tô um pouco, né, se eu tô me sentindo muito agitado, talvez eu coloque uma música um pouco mais tranquila, uma música, né, que eu sei que me traz um pouco mais para mim, mas também tem aqueles dias que você tá um pouco mais aéreo, um pouco mais, se sente um pouco desligado, então você precisa de um incentivo. Então acho que é mais essa parte da música que eu tenho esse ritual assim antes do jogo e durante o jogo assim uma coisa que eu vim aprendendo bastante foi a parte da respiração, né? Como a respiração me ajudou a me manter centrado durante, não só durante o jogo, nos treinos também, às vezes você sente que, pô, às vezes você fez alguma coisa que, boa ou ruim, né? Às vezes você acaba se perdendo ali no calor do momento, vai na empolgação da torcida ou algo do tipo, e a respiração te traz de volta para o centro, né? Para o que você tem que fazer. Então, acho que para você se manter ali dentro daquele quadrado, quadrado não, um retângulo, né? Perfeito. É bem interessante isso. Quando vocês quiserem conversar, tá? E comentar, Diogo, e vocês podem me falar, porque eu falo bastante. Mas é incrível essa tua palavra. Duas coisas que eu peguei aí na tua fala. Primeiro, eu faço algo que me traz para mim. Isso é algo que a gente precisa, essa autopercepção e o cérebro necessita desse local, de estar nesse local, porque eu acho que uma das questões que atravessa o mundo contemporâneo é a distração. E na distração a gente não consegue fazer nada bem feito, isso é um fato, a gente realmente se dispersa muito. E a outra questão é a música, porque a música necessariamente, inclusive tem trabalhos claríssimos, né? Até porque alguns atletas não podem utilizar música em campo porque você entra quase como um doping, né? Porque a música ela realmente te favorece trazer significado, liberação de dopamina, liberação de serotonina, ou seja, você regula o humor, você regula o prazer, e isso automaticamente te possibilita estar mais completo na hora de entrar em campo, né? Mas essa tua fala é muito legal, Nonato. Algo que me traga mais, né? Que me traga essa percepção. E é bem interessante isso. E que as pessoas possam fazer isso também, né? Fugir um pouco das distrações e estar mais presente, sem dúvida isso auxilia. E a respiração, eu acho que ninguém é melhor para falar de respiração do que Ivo, né? É mais do que obrigação do Ivo falar para a gente como um grande nome aí nas meditações. Por que a respiração é importante, Ivo? O cara da meditação. Porque ela te mantém vivo, cara. Um direto ao ponto aqui. Se você não Tá. respira. Mas, ó, agora eu vou te pegar. Viver e sobreviver é totalmente diferente. Algumas pessoas sobrevivem na respiração e não vivem. E aí agora eu quero lhe escutar. Mas eu diria que na respiração, né? Acho que aí o grande problema vai estar em como a pessoa estruturou as conexões e como ela se vê no dia a dia, né? Acho que a grande questão, e a gente fala bastante sobre isso no podcast, inclusive, quando entramos nesse ponto aí de estou vivendo ou sobrevivendo, e aí tem muito a ver com o comportamento automático, né? A gente prefere muitas vezes falar que a vida não está legal, mas continuar repetindo o padrão, ou sequer estudar um pouco para entender o que provoca aquele padrão para conseguir mudar. E na respiração acho que tem muito disso, né? E acho que correlacionando com a meditação, a gente está devendo um podcast sobre meditação há algum tempo também, mas algo interessante de se falar que é assim, né? A meditação, assim como a neurociência, ela acabou virando um modismo bastante forte, né? Principalmente quando se fala da meditação mindfulness,
E não dá para se falar só sobre um tipo de meditação quando a origem dela vem de um outro tipo da meditação, que é a Vipassana, que tem um conceito muito forte, assim como os outros tipos, também na respiração. E a importância disso. Então, quando se fala de respiração, a gente não está falando unicamente de levar energia ali para o nosso cérebro, que é super importante, porque ele vai consumir muito disso e para as células. A gente está falando de, efetivamente, no momento de estresse, de permitir que o nosso cérebro receba mais oxigênio, para que você não seja dominado ali por aquele volume de estresse, né, o cortisol correndo solto e você não conseguir tomar as decisões, porque está te faltando muito oxigênio. Então, no caso do nonato em específico e atleta de alta performance, a respiração, ela é um fator fundamental. Né? Porque se não é a respiração e você não aprende o mínimo controle, tirando a questão do físico, tirando a questão ali da capacidade pulmonar sua, a gente tem o mais importante que acho que é essa questão agora da predominância das decisões. Que não dá para ser impulsivo em campo, né, cara, com relação ao que você vai fazer. E acho que nesse ponto um dos grandes diferenciais é a respiração por conta disso, porque é o oxigênio que o cérebro precisa e porque é o que vai levar você a conseguir gerenciar muito melhor aquela carga de cortisol no seu cérebro. E se você não respira, vai ser dominado por isso e aí esquece, né? Porque aí o juiz não vai ter mãe, o cara do seu lado vai perder a avó e por aí vai. E aí você vai falar, puto, o cara é ruim, o cara não é ruim. Isso é Ele verdade. está em uma situação de tomada de decisão que ninguém olha, né? Pressão, um monte de gente gritando, o cortisol correndo solto no corpo dele ali, o cérebro inundado de cortisol e pedindo oxigênio. E não tem oxigênio, né? E aí? E aí você perde, inclusive, esse filtro, né? E Uhum. literalmente, numa situação em que você precisa de um controle tanto emocional quanto motor, o que aí cai nesse local. Aí você realmente fala que a mãe do juiz pratica atividades libidinosas remuneradas. Né? Isso é um fato, né? E fala mesmo. E perceba que a gente está sendo ético, viu, gente? Mas que interessante, Nato. Você quer comentar alguma coisa, Diogo? Eu queria perguntar para o Nonato como que ele já sentiu, porque nós sabemos que um dos efeitos que o ser humano lida muito bem e muito mal ao mesmo tempo, primeiramente, o que dá certo nós temos uma tendência a querer repetir. Então, uma atividade que você vai muito bem, por exemplo, você tem uma tendência a querer repetir. Uma atividade que você não vai tão bem, você tem uma tendência a querer evitar. E quando você lida com alta performance, números que parecem poucos expressivos para alguém que está no dia a dia são altamente expressivos para quem está na alta performance. Então, vamos supor, se algum jogador conseguir ter uma média de 1 gol por jogo durante a temporada, isso ele é muito grande, isso ele é muito grande. Como que você já sentiu, Nonato, essa autoconfiança? Se ela, de fato, você notou que fez total diferença para a coletividade, para você? Como que você sente essas questões no teu dia a dia? Só um adendo que eu queria fazer sobre a respiração, que foi, vou até citar o nome dela aqui, foi minha psicóloga Emily, que, que, que ela me ajudou muito com isso, né? Que foi uma pessoa que fez esse trabalho Legal. comigo e é Fala até sobre o legal nome dela. citar. Fala sobre o nome dela pra gente, para as Pode pessoas falar, também pode poderem falar. conhecer. Emily Gonçalves. Emily Gonçalves. Muito legal. Legal. Momento patrocinado por Podcast Cerebrando. Emily Gonçalves ganhou nosso respeito, hein? Porque falou de respiração, ganhou nosso respeito Exato. aqui, cara. Com certeza. Mas pode continuar, Nonato. E com relação à pergunta do Diogo, eu acho que a autoconfiança, eu acho que é uma construção, assim. Não dá pra eu chegar num dia e falar, pô, eu tô autoconfiante, porque eu acho que eu tô autoconfiante. Eu acho que é uma construção que eu não vou nem falar só em relação à parte física, aos treinamentos táticos. Eu acho que é uma construção do time, porque o futebol é um esporte coletivo. A partir do momento que você tem uma interação bacana entre as pessoas de um time de futebol, eu acho que assim é meio caminho andado. Que você vai olhar para o seu lado e vai ver um parceiro, pode não ser um amigo, né? Um amigo que você leva para sua casa, mas um companheiro mesmo. E isso já faz toda a diferença, porque você já sai de uma motivação que não é só esportiva, é uma motivação que você vai estar correndo por um companheiro, que você não vai querer ver ele mal, você não vai querer ver ele passando aperto, você não vai querer ver a torcida adversária vaiando ele. Então, eu acredito que assim, é toda uma construção. Claro, o treino é muito importante também. Você tá sempre ali disciplinado, fazendo sua rotina. Eu particularmente tenho minha rotina de treinos, de sono, de alimentação. E isso também me traz também uma confiança no meu corpo, no meu rendimento. Mas
esses outros fatores, eu acredito que fazem muita diferença, porque tem momentos ali que você vai estar jogando não só com 11 contra 11 atletas, você está jogando contra 60 mil, né? Sim, Então, se você não tem perfeito. esse grupo sólido mesmo, a sua autoconfiança não vai fazer toda a diferença no jogo, né? Você depende de outras pessoas também, assim como dependem de você, né? Então, acho que é uma construção de um grupo, sim. É bem interessante essa tua fala, ô Nonato. Primeiro por uma questão que, olha que legal, né? Eu nunca, e que bom a gente estar fazendo essa conversa. Eu nunca tinha percebido por esse lado. Nunca parei assim para pensar. Porque tem um lado empático muito forte, né? E na tua fala isso vem de maneira muito clara. Não adianta eu estar autoconfiante e ter 60 mil torcedores vaiando, por exemplo, um colega de time. Porque isso necessariamente impacta, isso é um fato, isso vai impactar, isso impacta no desempenho. Mas daqueles que se permitem sentir. Porque nesse sentido, na tua fala, isso é muito legal. Porque que eu estou jogando por um coletivo. E é tão interessante porque a gente vive um momento e uma época de pessoas tão individualistas, né, no mundo em que é o carpe diem, literalmente, no conceito da aplicação. Todo mundo fala carpe diem, usa camisas escritas carpe diem, não sabe nem o significado por trás e a construção que está por trás dessa nomenclatura em si. Né? Mas é assim, cada um por si, Deus por todos. Né? E é legal ver essa visão de coletividade. É bem legal mesmo, eu fico bem feliz em saber que tem também essa perspectiva dentro do futebol. Não sei se com todos e todas. Eu posso assumir que isso seria com todo jogador, ou Nonato? Eu posso falar por mim, né, Leandro? Não, Perfeito, mas, Não, perfeito. não vamos complicar a brincadeiras à vida do Nonato, parte, gente. não, mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, quando você vê um grupo bem sucedido, um grupo que não só estou falando de títulos, tá? Um grupo que você vê que tem bom rendimento, né? Porque às vezes a galera só vê pela parte de títulos e estatísticas e tal. E não é, o futebol não é só isso, né? Tem o desempenho, às vezes até entendo a paixão do torcedor e tá tudo certo, mas essa parte do ganhou tá tudo certo e perdeu tá tudo errado, né? A cultura do nosso futebol é um pouco assim. Mas quem trabalha dentro do futebol vê que é diferente. Então, quando você vê um grupo vencedor, um grupo que se dá bem, que você vê no campo com uma boa energia, é porque a galera corre um pelo outro, entendeu? É porque tem uma sinergia bacana nesse, nessa equipe. Deixa eu trazer um ponto aqui que eu acho que ele pode ser bem legal, né? Vamos inverter um pouquinho o cenário agora. E aí faz de conta que o Nonato é o meditador e neurocientista. E nós três aqui somos os esportistas. A nossa Ah, imagem aparece para você aí agora, Nonato? Estamos aí aparecendo ou tá travado? Tá aparecendo perfeitamente. Ah, tá. Não, boa. porque se não falar também com a imagem travada, deve dar uma sensação de crise existencial que eu não quero que você passe, não, viu? Eu falo Já sempre, eu já chega a tenho. nossa. Não, já chego nas É, minhas. Eu sou a pessoa das crises. Quem escuta aqui deve falar, nossa, essa pessoa deve sofrer, viu? Mas é interessante porque eu já fico angustiado de falar olhando para uma tela aqui, né? Porque é quase uma sensação meio, não sei nem dizer, quase esquizofrênica, né? Não no sentido, utilizando como um sentido pejorativo, tá, gente? É no sentido da manifestação do delírio em si. Mas já que você está nos vendo, eu fico muito feliz. Tá bom? Boa. Vamos lá, Diogo, manda aí. Ó, vamos Diogo não, lá. é o Ivo, né? Eu já tô confundindo tudo aqui, Show. gente. vai Vamos lá, lá. Ivo. Tava pensando aqui, cara. Vamos colocar. Eu acho que um jeito bem bacana para as pessoas entenderem um pouco do outro lado também. A gente se colocar um pouco no lado Nonato aqui. Explicar para a galera que está ouvindo o que acontece no cérebro de um jogador quando ele entra em campo. Vamos pensar um pouco aqui na questão aí de sistema límbico, com o desempenho físico desse cara, pensar um pouco também, de repente, em dopamina, em GABA. Eu acho que seria legal a gente falar, tipo assim, cara, o cara tá entrando em campo. O que acontece no cérebro dele, até para o pessoal entender que quando a gente fala que tá uma pressão com 60 mil pessoas gritando, ele não é uma pressão fácil, né, cara? O cérebro, ele tem um comportamento totalmente diferente. E a gente começa a ver, então, ali tudo, cara. O cérebro tem que se correlacionar inteiro, pensar na jogada, no que vai acontecer, e tentar antecipar a bola. E aí tem a questão do freio e para, e a tomada de decisões envolvidas também. E aí a questão de neurotransmissores e o GABA comendo solto também ali. Vamos tentar fazer uma correlação, o pessoal entender efetivamente o que acontece na cabeça do jogador, esteja ele, cara, muito acostumado com isso ou não, seja ele um cara que joga muito tempo ou não. Mas quando entra numa situação dessa, eu acho que a gente poderia começar com o Leandro explicando ali
E aí o Diogo já entra na parte falando um pouco ali sobre a dopamina, sobre a GABA no corpo ali, para as pessoas entenderem o quão difícil é isso, que é trazer um resultado para eles. Vamos lá, então tem um monte de questões aí que a gente pode considerar, né? A gente já pode falar, inclusive, que um cérebro de um atleta, e quando a gente pensa em atletas de alta performance, já é um cérebro que é diferenciado. Isso é um fato, é a primeira questão. Ô Leandro, vamos só deixar mais legal esse ponto agora. O Leandro é um jogador de futebol, está entrando no campo. Ok. O que está acontecendo no seu cérebro? Tá, nesse momento eu já desmaiei, né? Aumentou o cortisol, desmaiei. Pode ser outra pessoa sem ser o Leandro? Se sim, eu dou um exemplo. Eu sou muito concreto, tá, Ivo? Se for outra pessoa, faz conta que não é o Leandro, pode ser? Age igual ator, cara. Você Foi então mal. é o Tá, ok. Reandro. O Reandro tá entrando em campo. Ok. E aí? O que Tá, tá então acontecendo nesse cérebro? tem várias questões. Primeiro que depende de como que o Leandro está entrando nesse dia. Porque tem dia que a gente realmente está menos confiante. Gente, ó, entenda antes de tudo uma coisa. Jogador de futebol é um ser humano. Tá? Eles sentem também, eles sofrem também. Tem dias que estamos mais confiantes, tem dia que menos. Tem dia que a nossa pulsão de vida está maior, tem dia que está menor. E aí a gente segue. Mas assim, tem algumas questões. Antes de tudo para algumas pessoas a expectativa ela vem, a expectativa de certa forma ela é muito boa. Portanto, a gente tem a liberação de dopamina, isso é um fato, né? Porque a dopamina está na expectativa. A gente também pode ter aí a serotonina trabalhando. A gente tem, nesse momento, um pouquinho de cortisol é importante, porque é um momento em que você também tem um certo nível de estresse. Eu já falei isso em outros momentos e repito, o estresse ele é necessário, ele não pode ser crônico, ele não pode ser constante. Mas nós precisamos dele. O cortisol é necessário, ele não pode ser crônico e não pode ser constante. Precisamos de cortisol também. É tanto que a ausência de cortisol a gente não estaria nem aqui conversando agora. Estamos aqui porque o cortisol nos possibilita também permanecer em vigília. Então isso tudo já começa a acontecer no nosso cérebro enquanto a gente está entrando. Portanto, dopamina, serotonina, cortisol, a expectativa propriamente dita. Só que tem algumas coisas que é importante a gente dar um passo atrás, e antes da gente chegar nesse local, que é como que um cérebro de um jogador de alta performance ele começa a agir. A gente sabe hoje claramente, por neuroimagem, que jogadores de futebol eles apresentam um aumento no volume de substância cinzenta no córtex cerebral. E o que é isso, aumento de volume de substância cinzenta? Quer dizer que eu tenho um aumento de corpos de neurônios. Ou seja, esse aumento de corpos de neurônio, ele está intimamente linkado ao quê? A sua quantidade de conexões e de estímulos que vão acontecendo. Isso é um fato. E é tão interessante, a gente sabe hoje cientificamente também que quanto mais eu estou desempenhando uma atividade motora, mais eu vou especializando áreas específicas do meu cérebro até para que eu possa poupar energia. Tem trabalhos hoje que estudam inclusive o cérebro do Neymar, e a gente consegue ver ali que são 3 jogadores, 4 jogadores de futebol, se não me falha a memória, né? Não me recordo se são jogadores profissionais, mas pessoas que estavam jogando bola, e começam a estudar e estudam também o cérebro do Neymar por meio de uma ressonância magnética funcional. Basicamente, em resumo, a ressonância funcional mostra qual área do cérebro está acionada ali em determinado momento. Eles conseguiram ver o seguinte, que no cérebro dele, as áreas voltadas para essa habilidade motora, ela se ativa menos quando comparado com as outras pessoas que estavam jogando bola ali. Quer dizer o quê? Essas áreas já foram tão especializadas, tão refinado, isso é uma questão de refinamento de comportamento, que você não precisa utilizar todo o cérebro para fazer aquilo, porque eu tenho que poupar energia. Diferente, eu, Leandro, voltando, entrando para um estádio de futebol, o meu córtex vai estar todo acionado. Por quê? Porque eu não tenho a habilidade do futebol. Eu tenho todo um córtex ativo, consumindo toda a minha energia, tanto que quando eu saísse desse estádio, ia parecer que eu apanhei, por excesso de gasto energético. Porque eu tinha que ficar concentrado, eu tinha que saber quando que eu vou correr, quando que eu não vou, o meu posicionamento, porque isso conta. Se eu jogo hoje como um lateral, eu não posso estar correndo, e se bem que lateral também corre para tudo que é lado, né? Eles estão para tudo. É confuso esse negócio. Mas, por exemplo, se eu jogo ali como um ataque, o meu local não está na zaga o tempo todo. Então, esses posicionamentos é algo que é treinável. Mas o que é mais legal nisso tudo, e o que eu comentei, são as mudanças concretas, anatômicas que ocorrem no cérebro dos jogadores. Né? E isso é algo muito incrível. Eu tenho até várias que eu posso citar daqui a pouquinho, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu também estou aqui à disposição. Plasticidade cerebral. Exato. Eu acho que acho que isso é bem legal. Você podia falar um pouco, né, Diogo, pra gente aí dessa plasticidade que acontece ali no cérebro dos atletas, de quando eles começam a treinar,
como o cérebro começa a fazer isso, até para o pessoal relembrar um pouquinho o que é plasticidade. E depois fala um pouquinho também da dificuldade dessa correlação aí entre o sistema límbico e o desempenho profissional, né? Porque a suprarrenal sua ali é 500% trabalhando, Com e certeza. a dopamina, a serotonina e o GABA rolando solto, e aí, cara? Então, o que acontece hoje, Ivo, é que nós temos uma noção bem maior do que nós tínhamos antes, que aqueles circuitos cerebrais que são reforçados são os circuitos que vão prevalecer até mesmo para comportamento, para questões motoras, para questões sensitivas. Então, é por isso que aquele jogador que começa, ele vai precisar ter ali um treino mais adequado para ele naquela idade. Então, você não tem como exigir, por mais talento que tenha, que um menino de 15 anos tenha o mesmo desempenho, às vezes, que aquele jogador que já tem ali 10 anos de campo, 15 anos de campo. Por quê? Porque aqueles circuitos que aquele jogador de 25, 30 anos, que já tem muito tempo de campo, ele foi mais ativado por mais tempo. Então, você consegue ter, nessas questões, uma habilidade maior. Claro que o talento vai contar, claro que algumas coisas naturais da pessoa sempre vão contar. Mas essa é a prova clara que você pode melhorar, assim como você pode piorar. Por isso que a gente sempre insiste. A pessoa que tem consistência é aquela pessoa que normalmente vai vencer nas questões. Porque quando você tem consistência, é aquela velha questão. Eu tô ali tocando violão, tô aprendendo futebol. Eu posso não virar o Neymar, não virar o Nonato, posso chegar nesse... Posso jogar bem, mas posso não chegar no nível de um profissional. Mas eu posso sim melhorar. Eu posso aprender a bater melhor na bola, eu posso aprender a fazer um passe melhor. Por quê? Porque o meu cérebro vai ter uma condição de ter uma plasticidade de fortalecer certas regiões com certas conexões para que eu consiga melhorar. Então, mais uma vez, insistam. A consistência sempre vai levar você a algum grau de melhora. E a pessoa que desiste sempre, ela não vai conseguir ter esse grau naqueles certos níveis que, eu não consigo nada, eu sou uma pessoa que não tenho capacidade para nada. E aí entra também, Ivo, que você comentou sobre todo esse eixo da suprarrenal. Quando a gente fala de cortisol, e o Leandro levantou bastante essa questão do cortisol, as pessoas diziam o seguinte, cortisol é ruim. Eu fui medir meu cortisol, ele tá alto e ele é uma coisa ruim. Calma. Calma. Nós já sabemos muito bem... Deixa eu fazer um aspas. Eu tô adorando o mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo ele é muito interessante, cara. A gente agora sai dosando tudo, medindo tudo. A moda agora, eu já falei, a moda... Isso, Todo ser humano que me encontra hoje, eu falo, como é que você tá? As pessoas falam, tô mais ou menos, eu tô com tireoide. Eu falo, mas que bom que você tá com a tireoide, né? Se você tirar, vai ser um problema de suplementação de hormônio. Que bom, porque a moda agora é essa, né, cara? A gente começa a jogar tudo. Não tô falando que não exista o hipotiroidismo, hipertiroidismo, mas a gente se prende a algumas coisas e eu falo, gente, não tem justificativa. E aí agora... O cara dosa lítio sem tomar lítio, eu já vi vários assim. O cara te condena a ter diabetes, medindo só a glicose. Não existe mais exame de ioma, não existe mais nada, né? Nada, né? Então, o cortisol é mais do que provado que naquele pequeno estresse, ele vai melhorar a tua memória, ele vai ativar áreas do teu cérebro que são importantíssimas para você conseguir ter um desempenho bom naquilo que você já consolidou. Então, não quero sofrer nenhuma pressão. Não, você aumentar tem que sofrer. A percepção visual, né, Diogo? Imagina percepção visual. De um jogo, você não pode estar em miose, você tem que estar em midríase. A pupila tem que estar desse tamanho, porque você tem que ter percepção de campo, né? Como é que você faz? Não tem essa outra possibilidade. Ele vai aumentar a tua glicemia para conseguir ter mais energia para a parte dos músculos, então para a parte que você vai utilizar. Então, muito cuidado. Tudo que é em excesso, tudo que é em falta, com certeza fará mal. Então aquela pessoa que todo mundo diz assim, nossa, esse cara não é abalado por nada, esse cara é muito zen. Opa, calma lá. Sim. Será que ele não está vivendo uma passividade extrema? Será que ele não está vivendo uma questão de não ser reativo? O deprimido ele não é reativo muitas vezes, ele é uma pessoa que está ali sem reação a nada. A casa está pegando fogo, não, tudo bem, não tenho reação a nada. O time está perdendo, não, você vai ter que reagir para reverter esse resultado. Exato. E então, aquilo que a gente já comentou. Né, Diogo, quando a gente fala em pessoas deprimidas, isso tem que estar sempre muito claro. As pessoas não fingem depressão, as pessoas fingem felicidade. Exatamente. O mundo contemporâneo é marcado por pessoas que fingem estar felizes e realizadas. A depressão a gente não finge. E isso é tão legal, essa questão da frequência. É muito simples. Vamos perguntar aqui pro Nonato. Nonato, você treina todos os dias, manhã, tarde e noite? Não treino 3 períodos.
Exatamente. Não tem possibilidade, porque a gente cai no excesso. Agora você treina só um dia na semana, meia hora? Não. Também não. Também não, né? E, bom, exato. É o dosado. Mas vamos lá para curiosidade. Como é que funciona a questão do treino aí, pra gente trabalhar neurocientificamente? Cara, tem fases, né? Na verdade. Em fase de Geral, competição, por exemplo, competição. geralmente, assim, antes da competição a gente tem a chamada pré-temporada, que geralmente ou você viaja, ou você está em algum torneio fora do país, acontece muito. E normalmente são 2 períodos de treino todos os dias. Assim, uma folga ou outra, só que a folga é treino de um período, né? Você tem a tarde livre. Mas durante as competições, normalmente entre os jogos, assim, inclusive nesse último mês a gente teve uma maratona de 9 jogos seguidos, toda quarta e domingo. Então você acaba não tendo muito tempo de treino. Você acaba trabalhando um período por dia, né? Ou pela manhã, ou seja, pela tarde. E muitas das vezes, geralmente aqueles que estão jogando mais, estão com uma carga maior maior minutagem. Na parte do treino é mais mostra um vídeo, é algo que você vai para o campo, mas não tem tanta exigência, porque você no dia anterior correu 10, 11 quilômetros. Então no outro dia não tem como você exigir que a galera corra igual que eles talvez não participaram tanto do jogo. Então é uma dosagem, assim, é bem relativo, assim. E só sobre o que o Diogo falou agora há pouco, que sobre persistência e não desistir, eu já estive do lado do torcedor, do fã, que admirava os jogadores e endeusava, e achava que eles não tinham vontade de desistir, né, em certos momentos, ou fraquezas, e não é sobre isso, né? Sobre você não ter tudo isso. É sobre você saber lidar. Quando você passa por um dia ruim, quando você passa por uma derrota, Perfeito. você vai sentir aquilo. Não tem como. Exato, exato. Quanto mais você tenta afastar esses sentimentos, é pior. Então você vai sentir, você vai ficar pé da vida, né? Só que eu entendo, assim, às vezes quem olha de fora acha que talvez o jogador não tenha esse sentimento de pô, será que. Por que tá dando tudo errado? Por que que hoje a gente perdeu o jogo? Por que que eu não fiz o gol? Por que que eu falhei no gol adversário? Então, acho que nesse cenário, você conseguir ter uma mentalidade que você consiga persistir, mesmo em tais adversidades, eu acho que esse é a grande chave, assim, do negócio. E você E faz alguma coisa, Nonato, para que isso, por exemplo, vamos pensar no caso de uma derrota ou algo do tipo, você tem alguma coisa que você faça para que você consiga seguir? Porque a gente está pensando o tempo todo, a gente entra com expectativa. Tudo que nós fazemos atravessa uma expectativa. Essa expectativa pode ser realizada ou não. No caso em que ela não é realizada, a gente sabe, eu já comentei aqui, eu vou falar para pessoas que nos escutam, existe uma alteração no nosso cérebro, principalmente uma área que a gente chama de área da frustração, que fica na região do diencéfalo, chamada epitálamo, numa área chamada abênula lateral. Eu sei que é muito nome difícil, mas quem nos acompanha aí desde o início já vai entender muito bem. E quem não nos acompanha desde o início, vá lá para a primeira temporada, né? Mas a gente sabe que essa área da frustração, ela tende a acionar quando a expectativa não é correspondida. E pensando nessa questão, você tem alguma estratégia que você faz? Você não pensa na questão para ver se desaparece? Como é que seria? Eu já deixei misturar muito mais, assim, essa parte profissional com a parte pessoal. E eu via que não me fazia bem, né? Geralmente, às vezes até hoje, assim, pô, acaba, acontece de perder um jogo, você fica no vestiário, você, pô, tá ainda de sangue quente, você tá pensando, pô, o que que eu poderia, será que eu poderia ter feito melhor, isso, aquilo, você sente bastante. Só que antes, a partir do momento, né, sei lá, 3, 4 anos atrás, a partir do momento que eu ia para casa, talvez eu me fechava, eu não conseguia desfrutar minha família, eu não conseguia desfrutar dos meus amigos, e eu acho que isso fazia muito mal para mim, né? Então, acho que com o tempo eu fui percebendo que isso não levava a lugar nenhum. Claro, eu sinto ainda a derrota, sinto, né, quando você talvez não vá tão bem numa partida, mas, pô, você chega em casa, tá, minha esposa me esperando, meu cachorro me esperando, pô, aí eu tiro energia disso, né, Que legal.
eu volto a ser o Gustavo, né? Não sou só o Perfeito. Nonato, né? É uma coisa que me traz paz, assim, né? Pô, eu gosto muito de descer aqui, caminhar um pouco com a minha mulher, com o meu cachorro aqui embaixo na praia, aqui, na Orla Perfeito. de Santos. Então, essas coisas que me deixam, que, como eu disse, voltam para o meu eu mesmo, assim. Cara, que legal, que interessante isso, Nonato, da tua fala. Eu acho que tem momentos, e eu sempre digo isso, que uma das maiores dádivas que a gente pode ter na vida é a gente ter possibilidade de ter pessoas que nos permitam ser aquilo que a gente dá conta de ser, naquele momento em que a gente está sendo somente isso. E é exatamente isso que você fala, né? Em meio, talvez, a algo que não foi correspondido, você chegar na tua casa e você ser o Gustavo. Você ser o Gustavo que tem a tua companheira, que tem o teu cachorro, que tem o teu local, a tua casa. Porque é nesse momento em que a gente consegue ser, inclusive, de uma maneira, ter as nossas fragilidades expostas. Porque o que eu mais busco hoje dentro das minhas relações é exatamente isso. Relações que me permitam ser aquilo que eu estou dando conta. Eu não posso ficar atrás apenas de relações que querem o Leandro que está no holofote, ou o Leandro que escreveu aquilo, o Leandro que escreveu tal livro, o Leandro que foi pegar um livro ali para conseguir, sonhava em ter um best-seller, sabe? Isso, quando a gente começa a entender, passa a ser tão pouco. E não que não seja legítimo, de certa maneira, as conquistas, elas são, mas elas não podem sobrepor aquilo que a gente é enquanto essência. Isso é tão difícil, a gente conseguir separar esse lugar, sair desse local, eu falo, é muito complicado. É muito complicado. E aí, cada vez mais eu tenho buscado isso. E falo para as pessoas que nos escutem também. Pensem nesse momento, quais pessoas vocês podem ter próximas de vocês que permitam que vocês sejam aquilo que vocês estão dando conta. Isso é necessário para a vida. A gente tem que pensar. Infelizmente, muitas vezes a gente vai se encontrar num local de angústia, porque vocês vão perceber que a grande maioria só quer quando a gente está sobre a luz dos holofotes. Isso é muito triste. Leandro, mas eu acho que aí cai na que a gente discute muito, que é questão de felicidade, né? Você até falou agora há pouco sobre a felicidade, hoje está sempre a luz dos holofotes aí, e o que a gente vê em mídias sociais, etc., hoje não é nem de longe questão de felicidade, né, cara? A gente está vendo um comportamento para que a pessoa tenha microdoses ali de dopamina, serotonina, sinta-se mais feliz, e depois, quando sai da mídia social, acabou os likes, volta lá pro canto, vira uma conchinha e chora de novo, né? Porque não tá legal, ou é naquele momento de frustração que nunca acaba. Porque falar de felicidade, e eu acho que é mais tentando correlacionar um pouco disso que o Nonato e os jogadores passam, por exemplo, é muito mais difícil que pra gente, né? Porque falar de felicidade real, a gente está falando de algo que geralmente não é físico, que é aquilo que é quando é físico, quando vai embora, você perde, a felicidade vai embora junto, então a felicidade não pode estar ali. Ao mesmo tempo que a gente vê que para ter algo palpável, a gente está falando muito da questão de família, a gente trouxe isso aqui agora. Então a gente sabe que a felicidade está muito ligada à questão do gerenciamento correto das emoções, do local onde você vive, do apoio de verdade da família que está com você ali, dos relacionamentos positivos que você tem, porque o que mais tem, infelizmente, hoje também é aquela galera que se aproveita, está interessada em algo, enfim, em todos os lugares, né? Vida pessoal, empresa e por aí vai. Fala, Nato. Não, só para até sobre o que você falou que desde que eu vim para Santos, eu sou de São Paulo, sou de Guarulhos, né? E ter a minha família, né? Ter meus pais, minha irmã, meus amigos de infância próximo é uma coisa assim que me faz um bem muito bacana, assim, de eles poderem estar vendo meus jogos que antes, por eu estar em outros times de outros estados ou até fora do país, eles não conseguiam acompanhar e conseguir trazer eles para perto, assim, nesses momentos de, de partidas, de aquela expectativa, não só a partida em si, mas todo dia que envolve eles descerem para a Baixada Santista, depois Sim. subirem, às vezes dormirem aqui em casa. Então é muito bacana, assim, isso é muito legal que você falou. É outro significado, né, Nonato? É muito bacana Né? mesmo. Eu tenho isso com a minha sogra, cara. Eu tá feliz nas viagens, ela tem que estar comigo. E antes que alguém venha me atacar de novo, isso é a mais pura verdade. Eu sou aquele cara que, onde eu vou, carrego minha sogra comigo e fale o que quiser. Fecho o pau, discuto, monto pegadinha, É assusto. aquela Inclusive, esses história, né, dias. Ivo? Manter Ah, os inimigos próximos, né? sempre. Santos É. já Melhor, ensinava né? isso, né, cara? Melhor conhecer os inimigos. Esses dias eu testei aquela de amarrar um barbante meio oculto num urso pra quando ela chegar em casa puxar em cima dela, sabe? Então tá tudo caminhando, cara. Amor é assim, né? Mas brincadeiras à parte, acho que é isso, né? A gente tá falando muito dessa questão do gerenciamento das emoções para atletas de alta performance, e aí não dá para se falar de duas coisas, né? Que é culpa e felicidade.
O Nonato até comentou no começo lá, aquele momento de flow, né, que acontece. Cara, a gente tem ali o sistema límbico, cara, trabalhando todo aquecido, né, o jogo o tempo todo, cara, porque, cara, você tem ali a serotonina, o cortisol, a dopamina, você tem o GABA acontecendo, aquela expectativa, e aí você tá autoconfiante que você dormiu bem, se alimentou bem, tá tudo certo para poder jogar, mas aí por algum motivo, cara, em algum momento, e muitas vezes gatilhos também inconscientes, não, lembrando, não subconscientes, que é o subconsciente, como o Leandro diz, é o pré-sal do inconsciente, então ele não existe, porque não tem pré-sal no cérebro, simples Exato, assim. exato. Mas, e aí vem a culpa, né? Porque a gente falou de felicidade, que é aquela parte que, beleza, quando sai de campo, dá para se correlacionar um pouco melhor, vai para casa, e aí você tem o apoio, tem tudo aquilo que é importante, e você volta a sentir felicidade. Mas e o gerenciamento da culpa, cara? Porque errar na frente de dezenas de milhares de pessoas que estão ali querendo trabalhar com você, por mais que você se dedicou, cara, treinou, Perfeito. alimentação regrada, Sim. pô, você não tá bebendo, dormindo Um certo, detalhe, né, mas Ivo? Não nessa é hora só ninguém ali, quer né? ver, né? Nessa Isso. hora os Não, caras não, vão te ninguém. crucificar. E como é que fica o cérebro, cara? E do lado do Sim. Nonato, e aí? Como é que é gerenciar isso, bicho? É porque, na verdade, são duas questões, né? Não é só ali, eu não tô na frente de 60 mil pessoas, eu tô na frente de milhares de pessoas. E isso fica gravado. E isso fica na mídia. Hoje é algo que acontece, até o que você não quer. Eu falo, esse excesso de exposição que a mídia quer para conseguir likes, conseguir curtida, conseguir não sei o quê, o engajamento propriamente dito, né? Porque não é só ali. Acabou ali nas 60 mil pessoas. Se eu tivesse sair, fui para casa, resolveu, não. Isso vai junto. Você entra na internet, está lá na primeira página do Google. Então tem muito essas questões. Mas só para eu comentar a culpa rapidamente, para a gente poder escutar o Nonato um pouquinho, a culpa ela envolve um monte de questões do ponto de vista cerebral, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, a culpa ela envolve uma área logo atrás da nossa testa, a gente já comentou sobre a região pré-frontal, e além disso a gente tem ali na região pré-frontal uma área que a gente chama de dorso lateral, né? Então pega um pouco dessa parte mais inferior e mais lateral do nosso cérebro, e a outra parte que a gente chama de ventro medial. Então são essas partes que é interessante a gente entender porque elas ficam extremamente acionadas durante essas experimentações daquilo que é culpa. E elas são áreas importantíssimas na tomada de decisão, na regulação emocional e na autorreflexão. Perceba que essas estruturas, quando elas começam a trabalhar de maneira equivocada, utilizando uma palavra muito chula, mas talvez pedagógica, isso é o mais importante nesse momento, a gente começa a entrar no remorso, a gente começa a remoer muita coisa. E uma outra área importante que a gente tem no cérebro associada à culpa, se a gente pega um cérebro e parte ao meio, a gente vai conseguir vê-lo muito bem, na verdade vê-la, que é uma área chamada de córtex cingulado anterior. Por que essa área é importante a gente comentar? Porque é uma área que ela é envolvida no conflito emocional, na detecção de erros. Inclusive, quando a gente sente culpa, essa área ela é super estimulada. E, curiosamente, essa área também é envolvida na representação e na experimentação da dor. E a gente já comentou em outros momentos aqui que o cérebro não difere dor física de dor emocional. Portanto, a própria culpa do ponto de vista cerebral ela é dolorosa. Ninguém sente culpa, mas tá tudo bem. Eu estou sentindo muito prazer durante a culpa. Por quê? Porque é desconfortável. E o nosso cérebro ele experimenta isso. E repito, não existe diferença da realidade e do imaginário do ponto de vista cerebral. Mas agora vamos lá. E aí, Nonato, o que você nos diz aí? Nonato deve estar falando, rapaz, o que eu vim fazer aqui, viu? Lá no fundo, eu poderia nesse momento estar jogando um videogame, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Estou aqui escutando um maluco falar de córtex cingulado anterior. Eita, Nonato. Tá andando na praia e já emendando, Nonato, como é que você lida, cara, com essa questão da culpa? E depois vamos agora no momento fogo no parquinho celebrando. Microfone. Isso é o efeito, tá? Perceba que agora a gente está tendo efeitos no podcast. Isso aqui foi um tambor que eu fiz muito bom, em dó menor. Eu até fiquei quieto depois dessa aqui, mas. E aí, Nonato, além de falar pra gente um pouco dessa questão da culpa, de como você tenta gerenciar o quão é difícil, eu acho que vamos inverter agora, passar o microfone pro Nonato e vamos deixar o Nonato jogar as dúvidas que ele tem pra cá Boa. com relação a essa Excelente. parte. Toca o pau. Eu vou estar aqui só pra ouvir e respirar. Bom, cara, até pelo que vocês comentaram agora sobre o sistema é complicado, assim, porque ao mesmo tempo que ele quer ver um gol de bicicleta que vai gerar muitos cliques, vai gerar muito acesso ao site, ele quer ver um erro bizarro que vai dar o mesmo tanto ou mais de acesso, né? Então, eu acho que já começa errado aí porque você acaba mexendo com... Você acaba sendo injusto, né? Você acaba sendo injusto com o ser humano e o profissional.
E esse é um problema muito recorrente no futebol que você vê a todo momento. Um cara que no momento não tá legal, o cara vira um meme nacional. E ninguém pensa como é que tá a família do cara vendo e olhando aquilo, entendeu? E, e particularmente falando, é algo que eu trabalho bastante, né? Como eu disse, é uma construção. Talvez quando eu era mais novo, eu não tinha quando eu era mais novo, eu não tinha esse grau de maturidade, de você estar 100% focado no agora, independente se você errou há 10 segundos atrás, sem tentar se preocupar com o momento seguinte, você está só ali naquele momento tentando dar o seu melhor. Não é fácil, não é fácil, né? Tem vezes que você se perde, tem vezes que você dá uma distraída, às vezes é normal, às vezes você está sangue quente no jogo, você acaba entrando numa discussão com o adversário, você se perde por alguns minutos, aí você percebe, pô, tá errado, não tô legal, não tô focado, né? E com essa parte que é o tal do medo de não errar, né? Eu acho que quanto mais você fica olhando para isso, como é que é a frase, né? Quanto mais você olha pro abismo, mais ele olha para você, né? Então, se Exatamente. você ficar Isso aí. muito focado nisso, porque não é fácil, cara, eu tô falando isso, mas não é fácil na prática, né? Você tem que estar tem que estar a sua autoconfiança em dia, tem que estar o melhor preparado que você conseguir. E dentro do campo, independente da circunstância, você tentar tirar essa parte do, pô, e se? E se eu tentar isso e Exato. errar? Eu já caí nessa armadilha várias vezes, não só quando eu era menor, acontece de vez em quando, não, é natural. Quem falar que nunca passou por isso no futebol é mentira, né? Então Na eu acho que o vida, que, tá, Nonato? Na vida. no Quem nunca geral, na passou por vida. isso na Na vida? vida, é isso aí. E, e eu acho que é um trabalho diário, assim, é uma batalha diária que você começa nos treinamentos e você leva para o jogo. Então, quanto mais você tiver essa consciência que você tem que deixar essa parte de lado, né, esquecer um pouco as redes sociais também, porque a maioria das pessoas não está nem aí, para não dizer todas, para como você tá, para como se você tá bem, se você tá mal. E até outra coisa que o Ivo. Qual foi a outra pergunta do Ivo? Desculpa. Acho que era isso. Era sobre isso, dessa dificuldade do gerenciamento da culpa, né? É, Porque o Leandro falou há pouco uma coisa muito legal, né? Que é isso do espírito de equipe real de vocês quando estão jogando, quando a equipe está engrenada. E acaba entrando em outro ponto também, né? Que eu tenho 3 áreas de estudo da neurociência que eu sou apaixonado, que é a felicidade, a compaixão e a meditação. E isso entra muito na questão também que a gente fala da compaixão, né? Que as pessoas misturam muito e acham que a compaixão é igual a empatia e não é. A empatia você reconhece o que o outro está sentindo, e na compaixão você reconhece o sofrimento que quer ver ele resolvido. E isso tem muito a ver com a questão da autocompaixão também, porque se você comete um erro e depois você não consegue se perdoar, cara, a gente tem um problema muito sério no cérebro, né? Eu acho que o Leandro e o Diogo podem estar falando um pouquinho mais, mas na prática, assim, quanto mais você erra, mais você reforça aquela conexão. Quanto mais reforçada aquela conexão, cara, com hormônios específicos, cara, pior vai ser, porque você vai sentir mais e mais culpado, e aí a sua vida começa a virar aquela questão de culpa, né? O tempo todo você se culpa sem perceber e vai para o inconsciente, Sem né? Então dúvida. acaba te criando uma situação muito difícil. Por isso que eu achei legal Sim. você poder falar para quem está ouvindo, para duas coisas. O primeiro, entender o quão difícil isso é, e o segundo, que é se colocar no lugar, né? Não dá para esperar que alguém sempre esteja bem, sempre resolva tudo, sempre ganhe, sempre seja um jeito incrível, e parar de olhar para o outro lado, né? Se colocar naquele lugar e falar, caramba, e se fosse eu, como é que eu ia gerenciar com isso? Que a maioria das Nós. pessoas não ia gerenciar muito bem isso, cara, de forma alguma. Não, sem dúvida. A gente falou no começo, bem no começo da nossa série de episódios sobre sentimento e emoção. Que as pessoas poderiam ter, por exemplo, emoções similares com sentimentos diferentes. Eu acho que ali inclui bastante essa questão, porque uma pessoa que às vezes passa por um aspecto negativo várias vezes, ela pode ter uma interpretação diferente desse aspecto negativo. E aí que está a nossa grande questão, Ivo, quando você fala de você ter ali uma autocompaixão, e você entender, o Nonato pode falar melhor para nós sobre isso também, mas o atleta hoje, ele consegue dar um significado mesmo na derrota.
Então você consegue ter uma questão que para a torcida às vezes não entende, como que esse cara deu essa entrevista depois do jogo que fez ou da derrota que o time passou? Mas na verdade é que ele sabe que ele estava ali todo dia treinando, que ele estava todo dia fazendo aquele esforço, que ele estava todo dia se esforçando, que ele jogou um jogo pesado, que ele sofreu carrinho, que ele apanhou, que ele levantou, que ele disputou toda a bola. Então ele tem essa questão. Uma vez, eu lembro de um aluno de medicina que começou a criticar o Neymar e eu falei, cara, você não consegue nem chegar no horário da aula, meu amigo. E você vai criticar o Neymar, meu amigo? Cara, e as pessoas. E tá muito fácil essa crítica hoje. Tá muito fácil essa crítica de falar assim, o cara não corre, o cara não faz isso. Mas meu eu amigo, já falei, isso é reflexo da internet, Diogo. A sim, internet, eu volto lá em Humberto Eco. A internet, Humberto Eco fala que a gente democratizou a imbecilidade. Isso é um fato. A internet te coloca nesse local que você pode opinar sobre tudo. Você nunca jogou futebol, você não sabe qual que é a disciplina. Você não tem noção do que acontece antes, durante e depois. Mas eu posso falar sobre isso com toda a autoridade possível dentro das fontes e referências que são fontes da minha cabeça. O cara tá barrigudo, não corre 100 metros e quer que o cara corra o jogo inteiro. Mas enfim, e você falou de áreas do cérebro, Ivo. Por exemplo, hoje nós sabemos que muitas das patologias psiquiátricas, neurológicas, das doenças, elas vêm de uma comunicação falha entre o sistema que a gente chama de límbico, que não é bem esse nome, mas para popularizar, para todo mundo entender, vamos deixar bem assim, com o nosso córtex pré-frontal, que tem uma relação com essa questão do juízo, da tomada de decisões. Então, quando uma pessoa tem talvez uma perturbação dessa conexão, ela não vai conseguir tomar aquela decisão de uma forma correta. Então, é isso que é admirável em muitos atletas. Você pega atletas como o Messi, como o Neymar, como o Luizito Soares, ele nem tanto talvez, né? Mas são atletas que eles têm uma frieza na frente do gol, vamos supor, que eles conseguem não ser abalados por um goleiro de 2 metros na frente dele, que eles têm essa questão. Por quê? Porque talvez eles tenham ali uma habilidade que não é só física, mas uma habilidade que seja mental e muito bem treinada. E isso também é uma habilidade. Mas o Nonato pode falar melhor para nós até como que é essa questão do significado diante da... O que eles sentem depois que eles treinam e têm um determinado resultado ou não. Isso é uma questão bem interessante até. No momento de um pênalti numa final de um campeonato, que se você chutar para fora, vocês perdem. E aí, o que faz, Donato? Reza um Pai Nosso e vai? Eu passei por isso, cara, em 2019, se eu não me engano. Internacional e Palmeiras, Beira-Rio lotado de gente, havia até de 55 mil pessoas no estádio. E eu fui bater um pênalti no Everton, que na época era o melhor goleiro do Brasil. Everton, goleiro do Palmeiras. Sim. Um top 3 Foi pra seleção, né? O Everton foi pra seleção, né, agora. E eu lembro, é uma história bem engraçada, assim, que naquele momento que eu tava caminhando, e eu pensava... Você fala aquele momento que você sai pra caminhar pra ir bater o pênalti, que o pessoal fica ali perto do meio de campo. Só pra quem não entende o futebol, pra gente compreender. E aí? Foi um momento. Só resumindo, assim... essa é a hora que o cara fala assim, Deus, me leva logo, né? O cara não quer chegar lá. Aquela caminhada talvez seja... Aquela caminhada talvez tenha sido a mais longa da minha vida, né? Só que assim, sendo bem sincero, eu tava muito focado naquilo ali. Era um momento assim que eu olhei pro gol e eu só caminhei em direção ao gol. Mas só para eu entender a lógica, Donato, se você errasse, o time perdia, ou se você fizesse, o time ganharia? Já eram as alternadas. Se eu acertei o pênalti e o jogador do Palmeiras errou, aí a gente passou de fase, foi pra semifinal da Copa do Brasil aquele ano. Ah, sim. E nessa caminhada, cara, que eu cheguei na bola e bati o pênalti e fiz o gol, eu acho que foi muito mais tranquila do que o pós. E eu te digo por quê? Porque a partir do momento que eu chutei e fiz o gol, a partir dali, meu corpo todo relaxou e depois eu tive noção real do que estava acontecendo ali. Da responsabilidade que estava no meu pé. Espero que você me explique isso, porque eu me senti muito mais confiante antes do que depois. Não sei se a palavra é confiança, né? E depois você me explica isso, porque eu quero entender também.
Tá, mas só pra. Aí então. Eu já fiquei um pouco bravo, né? Porque aí você eliminou o Palmeiras, né? Mas tudo bem, vamos lá, segue a vida, vamos embora, vamos explicar. Aqui não tem lado, ó, os patrocinadores, Ah, pô, vai. verdade. Ó, Não. Desculpa. Cara, olha que legal. Primeira questão aí, vamos lá, Nonato, só pra gente entender essa lógica. Existe um mecanismo no nosso sistema nervoso que a gente chama de mecanismo de luta e fuga, que é um sistema nervoso simpático e parasimpático. Nesse momento, estamos nós aqui relativamente relaxados, portanto, o parasimpático ele está funcionando. Ou ou seja, seja, o simpático não é o legal, para as pessoas saberem, né? isso, O Não, simpático não é o cara legal, é o contrário. perfeito. Que de simpático. Mas assim, ele é tão importante que ele passa a ser simpático, porque ele é importante para a nossa sobrevivência, desde que ele não esteja em excesso, porque em excesso ele nos mata também. Tá? E aí o que acontece? O simpático possibilita ter a frequência cardíaca normal, relativamente ok, 80 batimentos, 70 batimentos, até 90 mais ou menos. Respiração, a gente não vai ficar hiperventilando, diâmetro de pupila tudo bem. Só que nesse momento, o momento em que você está ali em confronto, eu preciso fazer, você tem a ativação de um sistema nervoso que é simpático. E esse sistema nervoso simpático ele te coloca numa questão muito curiosa, não? Até o quê? Luta e fuga, é sobrevivência, ou seja, eu preciso fazer esse negócio. Ele não te possibilita, inclusive, momentos de autorreflexão ao ponto de você sentir toda aquela carga que está ali. Imagina no meio de uma luta na rua ali. Você não pode parar e começar a pensar um monte de coisa, você só vai. Literalmente você não pensa, né, Leandro? Você não pensa. Não, exatamente. Só que depois que você atinge a meta, que era exatamente essa, você precisava fazer esse gol, você atingiu essa meta, o que vai acontecer? O simpático, ele para, porque o parasimpático começa a frear. Aí você sente toda aquela carga que você não poderia sentir naquele momento. E aí você sente tudo, você fala, cara, que responsabilidade estava nas minhas costas. E aí aquele momento que a perna cai, é tanto que a gente, muitas vezes, basta a gente ver pessoas que passam por situações de estresse muito grande, por um assalto ou coisa do tipo, depois que acaba o evento é que a pessoa chora, é que a pessoa muitas vezes cai, a pessoa desmaia. Por quê? Porque é nesse momento que o parasimpático está voltando a tomar conta. Né? Então, e isso, curiosamente, a gente consegue trabalhar do ponto de vista cerebral e do ponto de vista neurocientífico também, para que cada vez mais a gente controle esse sistema, porque esse sistema ele pode, inclusive, fazer com que a gente tome decisões erradas. Mas que interessante. E é isso. E fica atemporal. Né? Você está caminhando e a tua fala é exatamente isso, é literalmente atemporal. Você está correndo, parece que tem um ano que eu estou chegando ali e não chega. E vai indo, até ter essa possibilidade realmente. Mas que legal. E aí vem duas curiosidades, né? A primeira é que a gente acabou de descobrir que o sistema simpático é o mais importante na vida do atleta, porque se ele erra um pênalti desse, ele ia ter que correr muito, cara. Porque uma meia dúzia pular para dentro do campo ali, pelo menos. Corre, né? Vai correr muito. E acho que a segunda curiosidade, o Nonato pode contar pra gente agora, quando a gente vê o cara colocar aquela bola, cara, olha nela quase que conversando com a bola, do tipo, pô, me ajuda. O cara dá aquele passo pra trás e olha pra cima, que o pessoal fala assim, ele tá rezando, ele tá fazendo uma coisa. Na verdade, ele tá falando assim, Deus, leva logo, leva. E aí, não vai? Vou ter que chutar, né? São duas curiosidades que a gente não conhecia até então aí do futebol. Não tem outro caminho, né? E pra escolher o canto daí, né? Você já vai determinado, Nonato, na hora de chutar, quando você vai caminhando, ou você vai decidindo ou já tá ali? Vai ser no lado esquerdo, na parte de baixo. Você já chega assim ou na hora você fala, vai. Rapaz, eu vou te falar, eu já tinha definido, mas ainda o Everton com aquele tamanho de braço, 3 metros de braço, parecia ali. Ele até encostou na bola, cara, que a bola foi no alto, mas entrou, assim. E o Mas eu já Everton tinha definido. E o Everton é um goleiro muito bom realmente, né, cara? Mas que legal, que legal. Caraca. Vamos inverter agora, deixar o Nonato fazer umas perguntas. Vamos lá, cá, até pra gente conseguir Vai lá, também. vai lá. Nonato, só hora de fritar os caras agora aí. Manda ver que eles adoram isso. Eu tenho uma pergunta O que é a felicidade, hein, Nonato? A pergunta do Nonato, o que é a felicidade? O que é felicidade? A primeira pergunta é essa. Cara, eu vou até na linha do Diogo, que ele perguntou do como você ressignifica, mas eu queria puxar um pouco pro lado da religião, porque eu sempre convivi, desde que eu me conheço assim no futebol profissional, eu sempre convivi num meio muito sempre foi um meio muito religioso o futebol aqui no Brasil. E eu queria saber do ponto de vista, porque eu conheço o ponto de vista prático ali
da reza, de estar todo mundo ali, talvez em oração, mas eu queria entender do ponto de vista da neurociência, né? Como funciona isso, como que os jogadores, como o cérebro utiliza essa parte de Deus, de orar, de cada um com sua religião, óbvio, mas eu queria entender um pouco disso. Excelente pergunta, Nonato. Muito boa sorte, boa. Diogo. Boa sorte. Primeiramente, é uma coisa que acho que as pessoas talvez não saibam, mas nós temos sim uma área que é destinada à espiritualidade. Então as pessoas pensam assim, não, é uma questão social, é uma questão criada, é uma questão que as pessoas elas foram educadas dentro de um grau de espiritualidade, por isso que elas têm. E na verdade nós já sabemos que não, que nós temos o próprio córtex pré-frontal, envolve essas questões de escolha, tudo isso, nós temos ali nós temos áreas que vão dizer assim para nós, Nonato, que sim, nós fomos designados para ter certos graus de espiritualidade. E o que nós sabemos hoje de vários estudos é que, por exemplo, pessoas que estão internadas e que têm religiosidade, que têm uma espiritualidade, elas vão passar menos tempo em UTI, elas vão ter menos efeitos colaterais de medicamentos, elas vão ter menos efeitos de tratamentos em si que vão causar mal para elas em si. Então, tudo isso faz parte melhor do quê? A quimioterapia. Responde melhor a quimioterapia. Aumenta o sistema imunológico. E tudo isso é um estressor para o nosso organismo. Então, quando você tem um estressor para o teu organismo, você está buscando meios de ter certos alívios. E talvez, dentro do futebol, a gente vai ver que a espiritualidade vai trazer para o jogador, diante da parte cerebral, uma sensação de acolhimento, uma sensação de estar mais aliviado, uma sensação de ter ali um apoio junto de tudo isso. E como o ser humano é um ser humano, nós somos seres sociais, nós precisamos dessa fonte de apoio e vocês estão na guerra. Então, estando na guerra, com certeza, não é simples. E aí, talvez a religiosidade, a espiritualidade vai trazer um alívio que vocês estão ali buscando, vai trazer aquele apoio que talvez para o cérebro talvez não, com certeza para o cérebro é muito importante. E sem dúvida alguma, vai variar a respiração, vai variar a frequência cardíaca, vai variar aquela autoconfiança que você busca porque você está confiando em algo superior a você, não é só você tomando aquela decisão. Então essa decisão compartilhada, tudo isso vai fazer uma influência bem grande para que as decisões talvez sejam melhores e você vai ficar mais calmo. Então acho que nesse quesito a espiritualidade dentro do futebol não tenha dúvida que vai ajudar muito o jogador. São várias questões que a gente tem que considerar, né? Pode ajudar bastante, pode prejudicar bastante. Claro. Então, é sempre como que a gente dose e como que a gente significa. Eu acho que a grande importância, pensando agora no aspecto da religião, para algumas pessoas, porque eu sempre falo disso, a religião é para quem necessita, né? E algumas crenças que nós temos dentro delas, quando a gente pensa, por exemplo, dentro dos santos do catolicismo, eu sempre digo que a gente tem padroeiro para tudo, né? E isso é real. Você quer hoje, sei lá, você quer fazer um churrasco e tem um padroeiro dos churrasqueiros, que é o São Vicente de Ferrer. Você quer hoje, é um estudante, está em apuro, São José de Cupertino. Tua internet está ruim, então tu vai no padroeiro dos eletrônicos, Santa Efigênia. Então, assim, e isso é para quê? É para quem precisa, é para quem necessita. E que bom. Eu sempre falo nesse sentido, sim. Que bom. Só que tem um outro lado, eu sempre digo e repito, a gente já falou isso em outros podcasts. Aquilo que não me liberta me aprisiona. E literalmente me acorrenta. A fé, ela te traz uma noção de propósito, de significado. Só que para algumas pessoas pode ser o contrário também. Porque ela te coloca no fundamentalismo. E é exatamente isso. Quando eu tenho a possibilidade de partilhar e pensar da seguinte maneira, não foi dessa forma porque Deus quis, eu já tiro um pouco dessa responsabilidade do peso das minhas costas. Eu não fiz, vamos pensar no futebol, eu não fiz o gol porque estava nos planos de Deus. Pronto, não sou eu, está nos planos de Deus. Eu tirei essa responsabilização. E isso causa um alívio também. Então, esses aspectos, eles são muito fortes quando a gente pensa em áreas que você tem que estar o tempo todo tomando decisões, em áreas que você tem que estar o tempo todo acertando de certa forma, mas a gente sabe, e o Diogo falou isso de uma maneira muito interessante, não é algo, a espiritualidade, que não é religiosidade, não é religião, a espiritualidade nós viemos de fábrica, tá no cérebro, e é o que a ciência mostra pra gente.
Só que tem uma questão, eu posso trabalhar ou não. Eu posso trabalhar a espiritualidade dentro da meditação, por exemplo. E tá tudo bem? Sim. Tá? Então, existem esses aspectos que a gente precisa considerar e talvez por conta disso a gente veja também dentro das áreas dos esportes. Né? Em resumo, nós temos ativação de áreas do cérebro várias, como o Diogo falou, pré-frontal, córtex cingulado, lobo parietal. A gente sabe que tem efeitos diretos na saúde mental, auxilia na modulação da dor, do estresse. A gente sabe que é importante até no aspecto de neuroplasticidade, do ponto de vista espiritual. Então tem coisas muito boas que a gente não pode negar. Assim como eu não posso dizer que resolve todos os problemas e que nem todo mundo vai ser liberto pela religião, porque várias pessoas saem totalmente acorrentadas. Mas isso, inclusive, acho pela forma como as pessoas praticam, né? Então, isso para a vida delas, como você bem falou. O cérebro ele nasce pronto e ele espera, né? Ele anseia por espiritualidade e por amor, para todo mundo isso, né? Pode falar o que quer, mas não adianta, esses pontos são pontos para não se discutir. Mas eu acho que a espiritualidade tem uma questão, aliás, levar para o lado da religiosidade, tem uma questão muito forte também hoje, que é muita gente busca a religião para se libertar, porque tem muita culpa, e aí a partir dessa hora é assim, cara, eu preciso disso, porque senão não dá, né? Vou queimar lá na ardência Mas do o que é melhor Satanás. Do que terceirizar a culpa, Ivo? Sim. As pessoas querem fazer isso. É onde eu ia chegar agora, que as pessoas usam muito, né? Porque assim como tem uma diferença daquelas pessoas que falam o tempo todo assim, gratidão, do sentir gratidão, também tem aquela diferença das pessoas que elas têm a religião e aquelas pessoas que conseguem sentir a espiritualidade dentro de uma religião. São coisas muito diferentes, porque inclusive como o cérebro processa isso para que não caia no que a gente está falando aqui agora, né? Porque senão pro cara vai virar, cara, eu errei aquele pênalti porque Deus quis, não ganhamos porque Deus quis. E aí virou muleta. A partir da hora que virou muleta, o contexto de religião ele acaba ali. Sim. Né? Porque a gente está falando de ciência pura, é só o seu cérebro trabalhando de uma forma específica. Né? Não dá para se falar diferente. Então, eu acho super bem interessante colocado. Mas vamos lá, vamos voltar agora. Mais perguntas, fogo no parquinho, voltando o microfone para o Nonato. Se não tiver satisfeito também, fala, não estou satisfeito com essa resposta aí não, melhora esse negócio. Não, tá muito ruim, pode falar. Não, tá ótimo. Acho que foi... Eu tinha algo que eu formulava na minha cabeça, mas vocês conseguiram ir muito além do que eu penso. A pergunta tá na minha mão de novo, é isso? Você que se tiver alguma coisa pode mandar, senão aqui é nada planejado. Cara, qualquer coisa, se quiser perguntar, vocês podem fazer um pix agora, sim ou não, você que manda, tá? Cara, bom, eu queria saber um pouco também sobre o fanatismo. Porque é algo que é muito recorrente assim no mundo que eu vivo, né? Eu vejo muita gente apaixonada que coloca o clube acima de tudo. Pô, é incrível, cara. Eu já vi gente chorar assim. Cara, tem amigos próximos que são muito santistas, que adoram ir pro jogo, de estar sempre lá, de estar todos os jogos, né? Que viaja, vai pro Paraná e tudo. Sim. Eu queria saber... Até eu já passei por algumas situações, por exemplo, às vezes tô no Instagram lá. Às vezes a pessoa me mandou uma mensagem, sei lá, em janeiro, falando, caraca, Nonato, joga muito, pô, não sei o que, muito bacana. Aí um mês depois... Tu responde em dezembro, a pessoa tá chorando. Aí um mês depois... Não, e outra. Aí um mês depois ela fala, pô, Nonato, você não joga nada. Aí eu queria entender como as pessoas são levadas, né, na emoção do calor do jogo. Não sei se isso influencia tanto, assim. Perfeito. É curioso isso, cara. É muito curioso. E que bom, antes de tudo eu te falo uma coisa. Tenha sabedoria, meu amigo. Tenha sabedoria para lidar com essas situações. Porque é complicado. É complicado. E a gente, quanto mais visibilidade nós temos, mais parece que a gente precisa e a gente não precisa, e muito cuidado, porque uma coisa que eu aprendi na vida e demorei um certo tempo para aprender é o seguinte, é básico, quanto mais satisfação eu dou, mais as pessoas acham que eu preciso dar satisfação. É incrível isso, cara, é incrível. Então quanto mais eu fico me justificando, mais eu vou ter necessidade de me justificar e mais as pessoas acham que eu tenho a obrigação de me justificar. Isso é claro na vida. Então tem coisas que a gente não precisa estar o tempo todo justificando e tem que ter cuidado, porque a gente realmente precisa filtrar. Ainda mais num local onde tem pessoas muito covardes. Isso é verdade. Então eu sei que algumas pessoas podem ficar incomodadas,
com essa minha fala, mas a internet, as pessoas se escondem muito. Porque ali você não tem o cara a cara, você não tem o cheiro do hormônio sendo liberado. Né? Você consegue se mascarar. E ali você se esconde atrás do ódio. É um local que tem pessoas que odeiam bastante. Mas assim, quando a gente pensa em fanatismo, a gente tem que considerar... São várias áreas envolvidas, tá, Nonato? E aí a gente lembra assim, o cérebro sempre trabalha com equilíbrio. Ele tenta, pelo menos. Equilíbrio do quê? Emoção. O fanatismo ele não vem do emoção neutra. O fanatismo ele vem da emoção que é exacerbada. Não tenho como eu ser fanático sendo neutro ou sentindo pouco. Eu sinto pelo excesso. Toda vez que eu tenho excesso de emoções, sempre. Toda vez que a emoção ela sobressai, as regiões que avaliam consequência, que ponderam, que tomam decisões, que planejam, elas são inibidas. Por exemplo, a parte pré-frontal, principalmente a parte medial. Então são áreas que automaticamente elas começam a silenciar. E por isso que eu fico mais agressivo, eu fico movido por impulso, eu não consigo avaliar consequência. Por quê? Porque eu estou realmente trabalhando em cima e manejando em cima das emoções. E as emoções, Donato, é literalmente aquilo que nos iguala a qualquer espécie. Qualquer animal tem emoção. E nós também somos animais e temos emoções. Só que nós temos estruturas que são, do ponto de vista evolutivo, talvez superiores no aspecto de adaptação, no aspecto de planejamento. Porque o que eu sempre digo é o seguinte, do ponto de vista evolutivo, se a gente dependesse dos sentidos e da força, a gente estava ferrado. Literalmente. A nossa visão é pobre, o nosso paladar é pobre, a nossa audição é pobre, o nosso tato é pobre, a nossa força é pobre. E estamos aqui. Por quê? Porque nós temos habilidades, aquilo que a gente chama de funções corticais superiores, as partes mais externas do nosso cérebro, o córtex cerebral, que nos possibilitou duas coisas. A primeira delas é a linguagem. E graças à linguagem a gente conseguiu viver em coletividade. E por meio da coletividade a gente cria estratégias e recursos para dar conta das pobrezas biológicas que nós temos. Por exemplo, a minha visão é ruim, eu consigo ter um binóculo. A minha força é ruim, eu crio uma máquina, eu crio um trator. Ou seja, por meio dessas duas características, linguagem e comunidade, estamos aqui. E qual que é o perigo de tudo isso? A gente tem perdido essas duas. A nossa linguagem a gente substituiu por os emojis. Agora a gente não fala mais estou triste, a gente coloca um rostinho triste. Estou com raiva, a gente coloca um rostinho vermelho. A gente voltou à época das cavernas. E a comunidade agora ela é rede social. E o cérebro ele é um ser social, mas ele é um ser de presença. E a gente tem perdido. E isso é muito preocupante, muito preocupante. Então, assim, em resumo, por que tem um fanatismo? Porque as emoções dominam. As emoções que nos igualam a outros animais passam a nos dominar, essas áreas que são mais evoluídas ficam inibidas e a gente fica movido por instinto. É igual a gente vai para o leão, a gente vai para qualquer outro animal. O leão não vai ponderar a consequência, ele só vai pela emoção. E algumas pessoas no fanatismo, qualquer que seja, fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo do futebol, todos eles nos cegam de alguma maneira. E aí vira um vício também, Leandro, que é aquela velha questão que a pessoa precisa daquela dopamina gerada por aquela situação. Exato. E aí faz o quê? Ele coloca toda a expectativa em como o Nonato vai jogar. A vida dele vira basicamente como vocês vão jogar. E a pessoa fica extremamente frustrada quando joga mal e ela sai de si quando joga muito bem, por exemplo. E você vai ver aquele torcedor bem ponderado, que vai estar triste quando perde, que vai estar alegre quando ganha, mas tem sempre aquele fanático, por quê? Porque a fonte de dopamina dele, talvez a fonte de prazer maior da vida dele, virou o clube do futebol, pro outro virou aquele vício em álcool, pro outro virou o vício em drogas, e aí ele cria também um mecanismo de reforço, porque ele precisa daquela questão o tempo todo, precisa daquela questão de vitória, do time estar em campo, e vira a vida dele toda em função disso. E aí, claro que ele vai começar a se viciar naquilo e o vício vai gerar um fanatismo com o passar do tempo, sem dúvida alguma. Inclusive porque ele se sente acolhido também, né? Que quando a gente vê aquele efeito manada, Com certeza. O cara ele consegue pegar tudo aquilo que ele não sentia, aquilo que é ruim pra ele, de repente tem uma pessoa expressando aquilo que ele tá expressando também, né? Ou seja, aquele efeito vai aumentando e a gente descobre quem é o culpado pela vida do cara, deu tudo errado. O cara não estudou, o cara não dedicou aquilo que precisava, ou enfim, tudo deu de errado. O cara vai olhar e falar assim, é o Nonato. O Nonato nasceu 30 anos depois do cara, mas a culpa é dele. Né? E na cabeça do cara não faz sentido, né?
Não, com certeza, com Na cabeça certeza. dele é assim, pô, eu tô certo, cara. Como assim? Ele errou o pênalti? Como assim ele errou o passe? Ele não pode fazer isso. Sim. Né? Então você vê como o cérebro é maluco a depender de como ele foi estruturado. E só que um parênteses aqui, só mandar um beijo pra torcida do Santos, do Fluminense, do Internacional, que eu já joguei. Tá, amo vocês, mesmo me abraçando, me xingando, eu entendo tudo isso aí, galera. Tamo Torcida do junto. Palmeiras, faltou do Palmeiras, Nonato. Ai, não, aí Olha, Não, aí arrumando não, confusão. aí Briga, não, aí briga, não. briga. Mas que legal. Isso chama-se gratidão, cara. Que legal que você tem Claro, essa claro. percepção. Que E a legal. torcida do São Caetano também, que foi o meu clube de formação também, que sou muito grato. Pô, que legal, Maravilha. que legal. Que legal. Talvez lá não fui tão xingado, né? Então, Mas faz xingado. parte. Mas ó, É o isso aí, né? O Nonato escreveu no papelzinho ali um beijo a todas as torcidas do mundo, ó. Só pra ninguém, pra não ter briga depois daqui. Eu amo todas as torcidas, né? É isso aí. Eu acho que a gente. Você não, sogra. Cara, não adianta, bicho. Só antes de chegar nessa daí, Nonato, você tem mais alguma pergunta, cara? A gente tá em cima do tempo que a gente faz por aqui. Se quiser mandar uma última aí pra colocar em saia justa, Eu não tenho é a uma hora. pergunta, eu tenho um desafio aí, só quero depois aí quem conseguir fazer mais embaixadinha de vocês três, eu dou ingresso pra Vila Belmiro, hein? Sou eu. Ah, Isso eu vou mandar um vídeo pra você Aí tá aí. fácil. Você prefere perna direita ou perna esquerda? Ou quer que eu vá Você que- alternando? Você Porque que isso aí manda. pra. Eita, Eu faço sem perna, bicho, você tem ideia? Ô, é, vamos não, tirar. ó, cuidado com o Ivo, cuidado com o Ivo, hein? A bolinha ali, vixe, mole. É verdade, o Ivo é estranho. Pode ser só aí o Diogo, Nonato? O Ivo eu tenho medo. Mas é isso aí, vamos lá, pessoal. Então, eu acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma questão? Tá tudo bem? Cara, acho que a gente conseguiu falar super bem por aqui. Tem muito assunto que daria para até rolar um outro podcast, né? Porque quando a gente começa a entrar nessa parte aí de culpa, de emoções, é algo bem legal que a gente pode levar. Sono, né? Sono, inclusive para essa molecada que tá vindo aí, né? Porque a coisa mais fácil hoje em dia, cara, é querer desistir de algo, ainda mais hoje em dia, né? Pô, bateu a dificuldade, etc., fica fácil de querer desistir e não dá para ser assim. Acho que esse é um dos pontos que a gente tem que mudar e que a gente, inclusive, fala muito aqui, né? Não se muda uma sociedade dando dinheiro, dando casa, tirando qualquer posicionamento político do lado. A gente muda a sociedade mudando a forma como as pessoas pensam, Isso é verdade. né? Educando, Exatamente. ensinando com relação ao cérebro, com relação a emoções. É dessa forma, então eu acho que de repente vale aí um bate-papo voltado para uma molecada mais nova, que tem muita dificuldade aí no dia a dia com relação ao que fazer, com relação às dificuldades, a vontade de desistir. Inclusive, que a gente muito vê hoje em dia, né, cara? A molecada pirando e falando, pô, não aguento mais e vou me matar, e muita adolescente se matando por aí, infelizmente, por conta disso, né? Por falta de apoio, por falta de entendimento. Então, eu acho que vale um outro bate-papo no futuro aí para falar um pouco sobre isso e, de repente, trazer o Nonato de volta, se ele topar, para explicar um pouco aí da importância de superar esses momentos, né, cara? De você conseguir manter o foco e conseguir se manter determinado e saber que não é sempre que vai funcionar, que não dá para ser fácil todo dia, mas eu acho que isso é algo importante e a gente vai na linha daquilo que a gente preza bastante por aqui. É isso aí, Ivo. Até sobre isso, eu queria mandar um abraço para minha cunhada, Fernanda, que a gente bateu um papo interessante sobre isso, assim, que ela tá naquela fase ela vai fazer 14 anos agora, e meu ponto de vista, como um atleta profissional, é uma menina que adora futebol e ela tem um potencial gigante. Legal. E talvez essas amarras ainda peguem um pouco para ela de talvez julgamento externo, de você ficar lendo rede social e tal. Então eu queria só deixar esse incentivo para ela, espero que ela... Vou fazer ela ouvir esse podcast para Fernanda, né? Fernanda. Fernanda, vá embora, tá? Faça isso, vá, siga teu sonho, que pode ter certeza que ninguém pode sonhar por você, né? Isso é um fato. E escute, você tem uma grande referência aí do teu lado, e é muito legal, porque realmente, quantas pessoas, eu acho que eu acho que 98% das crianças teve em algum momento um sonho de ser um jogador de futebol. E sem dúvida, se você está aqui hoje, está nesse local que você se encontra, Nonato, foi porque foi muito esforço e muita dedicação. Você não dormiu e acordou assim, tão pouco essas pessoas que vêm com esse discurso chato de genética, que falam, mas está no sangue. Eu falo e repito toda vez, sangue é A, B e O, não tem sangue futebol não. Está na disciplina, está na força de vontade, e é isso que a gente tem que fazer. Então, Fernanda, vá,
E se precisar de dicas neurocientíficas, a gente está aqui também para poder fazer uma Fernanda Super Saiyajin. Só quem vai entender isso é o pessoal. Você não vai entender, tá, Nonato? Isso aí é para quem é mais velho, tá? Você não pegou essa fase, não. Peguei. Ah, Essa aí eu pegou? peguei. TV Dragon Ball. Globinho. Exatamente, mas só olhe pra frente, Fernanda, que isso é o mais importante da nossa vida. Sonhar sempre. Com os pés no chão, claro, mas olhando pra frente que com certeza muita coisa dará certo. É isso. Fernanda, lembre-se sempre das palavras de um sábio do podcast Cerebrando chamado Ivo. Quem de... Sacanagem. Mas brincadeiras à parte aí, a gente sempre fala isso também, né? Quem deixa de sonhar começa a morrer. Porque pro cérebro, na verdade, é assim, né? Quando você deixa de sonhar, deixa de ser objetivo, seu cérebro passa a não ter motivos mais para neuroplasticidade, para várias coisas. Isso é verdade. Isso é super importante. E entender também que a adolescência é uma fase super difícil, né? A gente parece que esquece, porque como é super difícil, tende a realmente esquecer muitas coisas, a não querer lembrar de muitas coisas, mas a fase da adolescência vai ser a mais difícil, né? O corpo começa a mudar, a voz começa a mudar, as pessoas começam a reparar, e aí de repente as emoções não são tão legais mais, você não consegue dar risada de tudo, e acho que é importante saber que é uma fase isso, né? Porque o cérebro está mudando, o seu sistema que gerencia as emoções, ele vai estar bem mais atrofiado ali, então assim, ele está se preparando para a fase adulta, isso é a parte chata, né? A fase adulta, mas está em uma fase muito legal ainda. Então, acho que entender e usar um pouco realmente, o que o Leandro falou, a referência do Nonato aí para isso, pode fazer total diferença. Então, o não desistir, ele tem que ser algo real. Né? Esse de sonhar e não desistir, porque é não desistindo que a gente vai forçar o cérebro até o momento que ele fala, caramba, eu vou ter que fazer agora para começar a economizar energia, senão eu vou ficar gastando energia sempre aqui, não dá, e uma hora ele vai entender isso. Então, acho que falar de sonho também é falar sobre entender como o cérebro funciona, para que a gente efetivamente consiga ir além, né? É sonhar com o impossível. Na prática, eu acho que é isso, falar aquilo que você quer e manter o foco e ter alguém para te apoiar. Acho que esse é um segundo ponto bem importante também. Agora a gente vai fazer diferente. Antes de tudo, eu vou falar muito obrigado a todos e todas que nos escutaram até aqui. A gente agradece muito. Agradeço o Ivo, muito obrigado. Obrigado, Diogo. Nonato, muito obrigado pela credibilidade, por estar aqui, por aceitar esse nosso convite. Aí o Ivo vai comentar, o Diogo vai comentar e quem vai fechar o podcast é o Nonato. Gente, obrigado. Obrigado, pessoal, para vocês que nos ouviram. Bom dia, boa tarde, boa noite é no começo, né? Então, nos sigam lá no nosso @podcast Cerebrando no Instagram ou no nosso @cerebrando lá no YouTube. A gente sempre está vindo aí com papos sérios, com uma dose de humor, mas falando de neurociência de verdade, de ciência de verdade, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais aí sobre comportamento, sobre como o cérebro funciona, esperando com isso poder ajudar vocês. Também falamos sobre sogras, sobre atletas de alta performance, a gente vai longe por aqui. Obrigado, gente, boa noite para vocês aí, valeu! Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Nonato, por participar desse podcast. Para nós foi muito importante, foi um marco gigantesco conversar com um atleta de alta performance e conseguir mostrar para todo mundo como é esse mundo, como a gente pode relacionar neurociência com quase tudo na nossa vida. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Ivo. Mais uma vez, muito obrigado, Nonato. E vamos em frente. Valeu, pessoal. Agora é com você, Nonato. Pode. Hoje você faz o fechamento nosso aqui. E claro, muito obrigado mesmo. Valeu o bate-papo, foi incrível ter você aqui. Agora vamos lá. Cara, para terminar, né, para fechar, eu gostaria primeiro de agradecer, né, meus familiares, minha esposa, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus amigos próximos que sempre me apoiaram para chegar onde eu cheguei. Não foi fácil, como vocês mesmo disseram, não foi uma batalha simples, é uma batalha de vida, né, eu considero. E ter chegado aqui nesse ponto para estar conversando com vocês, né, é um motivo de enorme alegria para mim, de verdade mesmo, né? E ter encontrado a neurociência, claro, estou plantando a sementinha ainda da neurociência na minha vida e acredito que ainda vou colher bons frutos. E acho que isso ainda vai me ajudar muito na parte na minha vida esportiva, né? Então, queria parabenizar vocês por esse projeto que vocês fizeram, que assim como tocou na minha vida, acredito que esteja tocando na vida de muita gente. E como o Leandro fala, né, a ciência, se ela não for divulgada, ela é privilégio. E eu acho isso incrível que vocês estão fazendo. E mais uma vez, obrigado. Muita gratidão.
E acredito que seja isso, cara. Acredito que seja isso e que a galera esteja ligada no próximo episódio aí, que vai vir muita coisa bacana. É isso. Valeu, pessoal.